Turma, as lesões traumáticas possuem diversos mecanismos e padrões de ferimentos e lesões ocasionadas. Algumas delas são bem específicas e peculiares, como, por exemplo, os ferimentos causados por explosões. E nesse vídeo, nesse conteúdo que eu vou compartilhar com você, eu vou então mostrar o que você precisa saber, diversos pontos essenciais em relação a esse tipo específico de padrão de lesões, que é a explosão. Então fica comigo aqui até o final desse vídeo. Eu sou Daniel Lima, sou médico e bem-vindo ao meu canal de conteúdo educacional focado na emergência. Nesse primeiro ponto aqui do nosso conteúdo que eu compartilho com vocês, nós vamos aqui algumas considerações importantes em relação às explosões. Sabemos que esse cenário de explosão, o mecanismo de trauma de explosão, está muito comumente relacionado a cenários militares, né, nos conflitos armados. E que no nosso cenário urbano, não é tão comum, obviamente, mas no cenário urbano, as ocorrências relacionadas com explosões, elas acontecem relacionadas com a explosão do gás de cozinha. Então não é raro nós temos aí atendimentos, né, infelizmente, de casos de explosão de gás de cozinha, principalmente gás de cozinha de uso domiciliar. Então, dentro do cenário civil, nós temos essa predominância dessas ocorrências relacionadas com gás de cozinha. O mecanismo, turma, é o mesmo quando você compara o ambiente militar com o ambiente civil com gás de cozinha. Os mecanismos envolvidos nas explosões, o explosivo, são essencialmente os mesmos, as mesmas etapas que nós vamos falar já já sobre isso. Obviamente que dentro de um cenário militar, nós vamos ter então artefatos, né, bombas que vão ter o maior poder de impacto, o maior poder de mortalidade, ok? Mas esse é o nosso cenário para a gente fazer, então, essa comparação. E na explosão, nós temos aquela energia comprimida, justamente essa energia comprimida, e que há rapidamente uma liberação, né, de calor e gás, causando, então, essa propulsão e aí, consequentemente, as lesões ocasionadas. Então nós vamos ter explosivos, artefatos de alta energia, como por exemplo o TNT, utilizado isso nos cenários, né, militares, e nós vamos ter também aqueles explosivos de baixa energia, mas nem por isso que não podem causar lesões fatais e grandes complicações e um maior número de vítimas. Então, os explosivos de baixa energia estão relacionados ali para aquele cenário civil, para o nosso cenário civil. Relacionado, por exemplo, com o terrorismo. Relacionado, por exemplo, como brigas de torcidas organizadas no futebol, no campeonato de futebol, que é algo comum aqui no país. E dentro dos explosivos, muitos utilizados, eles usam muito, né, os rojões, e aqueles dispositivos caseiros. Que o mais conhecido, o dispositivo caseiro mais conhecido, o explosivo mais conhecido, é justamente o coquetel Molotov, que certamente você já ouviu falar. Então esses são os dispositivos, né, de baixa energia que podem estar causando lesões fatais e assim também como lesões graves. Sabe uma curiosidade que eu tenho aqui para compartilhar com vocês? O que é que vocês acham?
tá? Uma explosão que tem maior propagação de letalidade. Ela ocorre, uma explosão, ela é vamos supor um explosivo. Um explosivo que é acionado e detonado, submerso, ou seja, debaixo d'água, em comparação a um explosivo que é detonado, tá, no ar ambiente, assim, em algum local aberto, em um cenário aberto. Qual desses explosivos detonados, o submerso ou no ar livre, tem maior propagação letal? Alguém arrisca aí em dizer qual que vai ser então uma bomba que explode, que é detonada debaixo d'água, submersa, ou um explosivo detonado ao ar livre? Logicamente, considerando, né, a mesma carga explosiva, né, dos dois, ok? Tendo o mesmo padrão explosivo, a mesma carga, né, de energia, tá? Então o Diego aí até falou, né, o submerso que tem maior energia de propagação de letalidade. Olha, de fato, isso é muito curioso. E sim, Diego, aquele explosivo que é detonado, submerso, debaixo da água, ele vai ter uma propagação de letalidade 3 vezes maior do que um explosivo em ar livre, em cenário aberto. 3 vezes mais. A propagação, o raio, tá, vai ser muito mais rápido e vai alcançar, tá, maiores áreas e distâncias em relação, tá, a esse explosivo que está submerso. Isso é muito curioso, né? Então, é muito fácil a gente pensar que se tem um explosivo que é detonado debaixo d'água, a água meio que vai então conter. Mas não é isso que acontece. Um explosivo então submerso, as ondas de propagação, eles acontecem muito com uma letalidade muito maior do que se fosse então um explosivo ao ar livre. Então essa é uma curiosidade que eu compartilho com vocês em relação ao uso, né, de explosivos e as explosões, para a gente ter esse entendimento em relação ao atendimento desses pacientes. Um outro princípio, presta bem atenção, um princípio-chave do atendimento a vítimas de explosão é que os mecanismos de trauma pós-explosão, as lesões que envolvem os pacientes após uma explosão, essa exposição, são mecanismos combinados de trauma penetrante e trauma fechado. Então, esses dois mecanismos são as lesões predominantes que nós vamos encontrar em vítimas de explosão. Então, ferimentos penetrantes padrão e o trauma fechado. Então, esses dois mecanismos relacionados com vítimas após uma explosão. E nós precisamos entender, nesse momento, que uma explosão, nós vamos ter umas fases que ocasionam lesões. Nós vamos ter fases que vão acontecer inicialmente, e essas fases elas são chamadas de primária, secundária e terciária. E nós vamos ter uma fase que vai acontecer subsequente, que é uma fase quaternária e uma fase quinária. Muitos dos profissionais, dos acadêmicos, só sabem alguma coisa em relação a essa fase inicial. E talvez nunca ouviram falar que existe uma fase subsequente quaternária e uma fase quinária. Que eu vou falar para vocês então o que determina e que padrões de lesões e características define uma fase quaternária e uma fase quinária.
Mas vamos focar agora nesse momento as fases iniciais que acontecem após a explosão e que são responsáveis por gerar lesões nas vítimas, nos pacientes ali em torno, na proximidade do local da explosão, ok? Então vamos lá. A primeira fase envolvida nos mecanismos de lesões de explosão é a fase primária. Daniel, o que é que acontece nessa fase primária? Turma, tem a explosão e essa explosão ela vai gerar uma onda mecânica. O ar se propaga em alta pressão e gera uma onda mecânica da mesma maneira que você joga uma pedra no lago e você vê aquelas ondas se propagando onde a pedra caiu em cima da água. É da mesma maneira, turma, da mesma maneira. Então, nessa fase primária, onde você vai ter essa onda de pressão, essa propagação dessa onda de pressão, existem padrões característicos de lesões que são provocadas aqui neste momento. E essas lesões podem ser, dependendo da proximidade da pessoa com aquele explosivo, a onda de pressão exercida pode causar amputações de membros, amputação de extremidades. Quer ver um exemplo comum disso? São os atentados terroristas. Vamos lá para a Maratona de Boston. Estão lembrados, Maratona de Boston? Em 2013, um evento marcante nessa maratona em Boston, onde dois irmãos criaram um artefato caseiro, um explosivo caseiro, e detonaram na Maratona de Boston. Esse episódio levou a cerca de 6 mortes, mais de 154 feridos e cerca de 17 amputações. Muitos desses sobreviventes perderam membros, principalmente os membros inferiores. Depois, inclusive, procurem documentários sobre a Maratona de Boston. Recentemente eu assisti, inclusive, um casal, foi uma das vítimas, né? Uma dos feridos desse atentado, né? Onde os dois tiveram perda de membros, né? Superaram toda essa dor, toda essa dificuldade, continuaram ainda fazendo atividades físicas, utilizando próteses, né? Especializadas. Inclusive, depois teve no outro ano uma maratona em homenagem a todas as vítimas, aos sobreviventes, onde eles, né, correram também, né, usando as próteses. Então, esses eventos, nessa onda primária, que pode ocorrer, então, amputações. Outras lesões características nessa primeira fase é justamente em órgãos corporais onde tem a presença de ar. Por vir uma onda de pressão muito intensa, vai fazer o quê? Uma expansão do ar, dos gases. E essa expansão rápida, acima de um padrão normal, pode causar lesões. Como, por exemplo, uma contusão pulmonar, já que o pulmão está repleto de ar. Então, uma contusão pulmonar, em casos mais graves, dependendo da capacidade do explosivo e da proximidade da pessoa, os casos letais, rapidamente letais, estão praticamente associados com uma ruptura maciça pulmonar, por essa explosão pulmonar provocada pela onda de pressão iniciada
após o explosivo. Como pode causar outras lesões torácicas, pulmonares, como por exemplo o pneumotórax. Pode causar, por exemplo, embolia gasosa. Lesões que comprometem a vida de um paciente, de uma pessoa, de uma vítima. Onde mais tem ar também no nosso corpo? Além dos pulmões, nós temos ar também no trato digestivo. Então pode acontecer lesões de víscera oca, lesão intestinal. E a lesão intestinal do trato digestivo, mais relacionada com os explosivos, são as explosões do colo. E que quando acontecem, isso se relaciona com maior gravidade desses doentes. Daniel, mas por que lesão do colo? Por que justificaria ter lesões do colo? Olha só, turma, o colo, ele começa lá na válvula ileocecal, ali já tem uma área de estenose ali na válvula ileocecal. E lá no sigmoide também já é a outra porção mais estreita do colo. Então meio que fica aquele circuito fechado. Então acaba tendo essa exposição a essa onda de pressão rápida e súbita que pode provocar a ruptura de víscera oca. Então percebo tão grave que é o envolvimento, né, de vítimas de uma explosão. Sabe, outro segmento corpóreo relacionado com essa primeira fase, essa onda de pressão, é justamente ruptura da membrana timpânica. E saibam que a membrana timpânica foi encontrada de maneira predominante em muitas vítimas graves e fatais de explosões. Inclusive, na experiência que houve da explosão que houve em Madrid, né, no trem, um ataque terrorista, um ataque à bomba em Madrid, em 2004, eles identificaram que a presença de da ruptura da membrana timpânica encontraram uma relação com pacientes graves, né, daquele atentado. Então, a ruptura da membrana timpânica tem uma certa associação, né, com outras lesões, tem certa associação com gravidade, né, dos pacientes. Obviamente, turma, que um explosivo dentro de um local fechado, ele vai ter maiores repercussões. A onda de pressão, ela vai ser ainda mais potente dentro de um ambiente fechado, num auditório, numa sala, né? E a onda de pressão acaba sendo, então, maior esses tipos de explosivos, tá? Então, é um cenário preocupante dentro de um contexto terrorista, né? A gente, infelizmente, é um cenário que a gente vê em muitos países desenvolvidos, principalmente Estados Unidos, a Europa, ali, França, Inglaterra, que vivem sobre uma ameaça, né, constante de terrorismo. E esses terrorismos, muitas das vezes, utilizam-se de explosivos, né, principalmente explosivos de uso, explosivos confeccionados, né, de maneira caseira, para poder, então, utilizar e causar o terror. E vocês sabiam, tratando-se de terrorismo, já que eu falei sobre isso, o terrorismo, os ataques terroristas, turma, eles não têm como objetivo principal matar pessoas, no sentido assim, eles não fazem para matar um grande número de pessoas. Esse não é o objetivo principal. O objetivo principal dos ataques terroristas é causar justamente a insegurança, causar pânico. Obviamente que eles têm a intenção de matar, sem sombra de dúvida. Eu não estou negando isso. Mas o que eles querem é justamente mostrar esse
poder deles de estar causando, então, o terror, essa levar essa insegurança para todo um país, para toda uma cidade. Então, essa é a primeira fase, tá? A fase primária, onde vai ter uma onda de pressão rápida e forte que pode causar essas lesões com esse padrão, ok? Vamos então para a segunda fase. A primeira primária, chegamos na segunda fase agora, que é então secundária. E nessa fase secundária, as lesões serão provocadas, turma, por projeção, por estilhaços que são lançados em cima das pessoas. Então, esses estilhaços, esses fragmentos de metal, fragmento de madeira, vidro, ou seja, de todas as estruturas envolvidas na explosão, vão ser lançadas para cima das pessoas. Então, quando se usa, turma, um carro-bomba, o objetivo de usar um carro-bomba é que o artefato explosivo, dentro de um carro, a explosão do carro vai potencializar a agressão. Aquele carro vai ser destruído e vai gerar diversos fragmentos. E esses fragmentos vão então ocasionar o maior número de feridos. Então, essa é o princípio ali por trás, né, desses atentados em carros, para poder gerar maior número de feridos nessa segunda fase, que é a fase secundária, provocada pelos estilhaços. E aqui nós vamos ter o quê? A predominância do trauma penetrante. Então, esses estilhaços, eles vão avançar para cima das pessoas e vão penetrar nas pessoas, causando, então, lesões. Então, na segunda fase, onde nós vamos ter, então, o impacto pelo trauma penetrante, o mecanismo de trauma penetrante. E voltando mais uma vez para a Maratona de Boston, que eu comentei anteriormente na primeira fase, lembram que os dois irmãos, eles fizeram então um dispositivo, um explosivo caseiro, utilizaram, se não me engano, foi uma panela de pressão, e eles colocaram dentro desse explosivo diversos materiais metálicos, parafuso, porca, justamente pregos, justamente para aumentar o poder de lesões daquele explosivo. Então, esses explosivos, esses fragmentos vão causar lesões penetrantes nessa segunda fase, que é a fase secundária dos explosivos. E aí a coisa continua. A sequência de lesões continua até uma fase chamada aqui de fase terciária. E nessa fase terciária, ela é caracterizada pela projeção das vítimas. Lembra lá, primeira fase, onda de pressão. Segunda fase, os estilhaços alcançam as vítimas. E a terceira fase, a fase terciária, as vítimas são então arremessadas e vão colidir com objetos, com estruturas, com paredes, com o chão. E aí nós vamos ter um novo mecanismo de trauma, um novo mecanismo de lesão, que vai ser então o trauma contuso. Ou seja, 3 etapas de lesões. Por isso que os doentes atendidos, vítimas de explosão, precisa de uma avaliação detalhada no reconhecimento e diagnóstico precoce destas lesões, que podem ser provocadas pelo trauma penetrante, como podem ser provocadas pelo trauma contuso, e que vai exigir
ainda mais das equipes de atenção, ainda mais de quem vai fazer o suporte imediato, quem vai fazer o atendimento pré-hospitalar, quem vai fazer o atendimento hospitalar na sala de emergência. E eu avanço isso, quem vai fazer os cuidados definitivos desse paciente numa mesa de cirurgia. A importância do mecanismo de trauma é tão grande para o atendimento ao trauma que não pode ser esquecido em nenhuma etapa do atendimento, turma. O mecanismo de trauma, ele tem que ser pensado, tem que ser absorvido e colocado dentro da tua cachola, dentro do teu raciocínio clínico de abordagem do paciente vítima de trauma, em todas as etapas. Em todas as etapas. Se você vai atender um paciente, por exemplo, vítima de queda de altura, você precisa saber qual foi a altura que ele caiu, que parte do corpo bateu primeiro no solo, se na queda ele teve algum anteparo, ele bateu alguma coisa antes, se ele teve algum anteparo. O próprio Giovanni, colega médico ortopedista, lá de Sobral, instrutor do PHTLS, aqui do nosso núcleo, no Ceará, estava em casa e só escutou uma grande zoada. E quando ele foi ver na janela, tinha sido um rapaz, um homem que caiu em torno do 7º andar de um prédio à frente do prédio dele. Ele desceu, foi ajudar, e antes de cair, ele percebeu que ele tinha caído num telhado de amianto e depois caído no chão. Não morreu, foi atendido, e ele depois ainda operou esse doente que teve fraturas de membros inferiores. Então isso demonstra, turma, essa aplicabilidade. Então, assim como o Giovanni, que é médico, ortopedista, trabalha com emergência, todos nós, seja estudante, seja você já médico, independente da tua especialidade, seja você enfermeiro, técnico de enfermagem, socorrista, nós podemos lidar com situações de emergência fora do nosso ambiente de trabalho. E que por alguma maneira nós vamos se sentir obrigados em querer fazer alguma coisa, em querer ajudar, em querer agir. E é isso que eu determino como suporte imediato à vida. E foi dentro desse olhar, dentro dessa necessidade, que eu observei entre os diversos acadêmicos, os profissionais da saúde, que nós lançamos então o livro da emergência médica lá em 2018, Suporte Imediato à Vida. Então nós temos que ter essa responsabilidade, estar preparado e saber lidar com essas situações que nós podemos então enfrentar no nosso cotidiano. Então aqui, turma, na terceira etapa, na terceira fase, na terciária, então a vítima vai ser então propagada, ela vai ser então expelida, vai ser projetada. E esse impacto, mais um trauma contuso, causando então a lesão. É muito bacana, né? E emocionante aquela adrenalina quando a gente vai para o cinema, aquele filme de ação, né? Que tem aquelas explosões e o pessoal sai voando, pá, e não acontece nada. O máximo que acontece é ficar tossindo e fica cheio de fuligem, né? Fica todo escurecido e fica aquela slow motion, né? O cara voando ali. Se ele tá voando é porque ele recebeu o quê? A primeira fase, onda de impacto. Se ele tá voando e recebeu a onda de impacto, ele é para receber estilhaço. E se ele tá voando, ele foi projetado, ele vai colidir em algum canto, em algum lugar. Então, para a realidade, nós vamos ter esses 3 padrões de lesões. E não fica só aí não fica só na primária, na fase secundária e na fase terciária não. Existem outras 2 fases que acontecem subsequentemente a essas fases iniciais, que é justamente a fase quaternária, uma quarta etapa aqui associada. Então, que lesões vão acontecer aqui
nessa fase quaternária, que ela é classificada assim didaticamente, nessa fase quaternária. Está lá no nosso livro falando sobre isso. Na fase quaternária, turma, nós vamos ter outras lesões associadas. Como, por exemplo, entra aqui na fase quaternária as queimaduras, a lesão térmica da via aérea, a lesão por inalação. Elas entram aqui nessa fase. As infecções por contaminação dessas lesões, essas lesões penetrantes provocadas por artefatos, sujidade, contaminação, infecção provocada por essas lesões altamente contaminadas, entram então nessa fase quaternária. E existe uma outra fase, que é a fase quinária, turma. Nessa fase quinária, ela tem até uma relação nesse momento da pandemia sem precedentes da era moderna que o mundo está enfrentando, que é a pandemia do Covid-19. Na fase quinária, são lesões provocadas por explosões específicas, por desordens provocadas por explosões específicas. Explosões específicas que eu digo aqui, turma, dessa fase quinária, são aquelas provocadas por bombas sujas. Já ouviram falar desse termo? Bombas sujas, utilizadas em conflitos armados, em guerras, também por terrorismo. O que são bombas sujas? As bombas sujas, turma, são aquelas bombas que utilizam-se adicionalmente de outros tipos de dispositivos que vão causar desordem de saúde, como, por exemplo, dispositivos e materiais radioativos, como, por exemplo, o uso de materiais biológicos. Agregar uma bomba biológica que pode provocar todo um cenário como se vive no cenário da pandemia do Covid-19, praticamente mobilizando todo mundo neste cenário de pandemia. Então, as desordens provocadas por bombas sujas, elas se encaixam aqui nessa fase quinária. E um outro exemplo, trazendo aqui para questões do terrorismo, é justamente o homem-bomba. Quando um terrorista ele usa um colete com diversos dispositivos, os fragmentos corporais, não sei se vocês pensaram sobre isso algum dia, os fragmentos corporais daquele homem-bomba são projetados para as pessoas. Sangue, partes moles, tecidos. E esse terrorista, ele pode estar contaminado. E esse sangue que se dissemina após a explosão pode adicionalmente causar desordens. Desordens não só do ponto de vista físico, mas também, inclusive, desordens do ponto de vista até psicológico. De você ter vítimas com fragmentos, corporais de outras pessoas impactadas dentro do corpo. Enfim. Então, essa é a lógica de raciocínio clínico que você deve ter na abordagem de uma vítima por explosão. Você precisa raciocinar em cada uma dessas fases
principalmente ali as 3 primeiras fases, para que você possa construir o seu mindset, o seu caminho de avaliação diagnóstica. Porque é assim que a gente vai conseguir tratar adequadamente esse paciente. É reconhecendo precocemente, é reconhecendo a lesão para poder tratar. E sabemos que lesão desapercebida está relacionado com mortalidade ao paciente vítima de trauma. E que convenhamos, para qualquer paciente na emergência, para qualquer paciente atendido em suporte imediato à vida, como nós já falamos, do acidente vascular cerebral, como identificar um infarto agudo do miocárdio, como identificar que algumas pessoas podem ter manifestações atípicas, por exemplo, idosos, diabetes, ter uma dor epigástrica, e isso caracterizar, isso na verdade ser um infarto agudo do miocárdio. Por isso toda essa importância de dedicação pedagógica em relação ao suporte imediato à vida. Então, dessa maneira que nós raciocinamos, que nós nos defrontamos diante de um cenário de um paciente vítima de explosão. E aqui no nosso cenário civil, aqui no Brasil, o que nós comumente vamos atender mais predominantes são aqueles, então, os explosivos de gás de cozinha. E lá no gás de cozinha que explode, vai acontecer cada uma dessas etapas que nós discutimos, então, até aqui. E dessa maneira a gente finaliza esse compartilhamento de conteúdo e eu espero ter contribuído, então, para o teu melhor entendimento para lidar com um paciente vítima de uma explosão, através do conhecimento dos mecanismos que vão causar esse padrão de lesão grave e combinado com trauma penetrante e com trauma fechado. Ok, turma? Muito obrigado pela atenção de vocês. Convido a vocês, então, entrarem lá no nosso grupo exclusivo do Telegram. O link está lá no meu perfil. Então, se você gostou aqui, clica nesse coraçãozinho, dá um alô, dá um joinha e a gente vai se motivando, né, um com os outros aqui. E a gente espera isso, compartilhar um conteúdo relevante que possa de fato ser de valor para vocês e que vocês apliquem isso para os pacientes de vocês.